Professor, para encerrar, eu sei que você está no seu horário, é que você começou falando da China nos anos 40, tomando decisões. Você consegue, com o seu poder de síntese, contar para a gente como é que foi esse processo em que a China se transformou nessa potência que ela é hoje? Que decisões foram tomadas ali como política de Estado que levaram a China a estar obtendo esses resultados tão incríveis, né, que ela tem hoje? Olha... E que poderiam ser exemplos para a gente aqui. Sim, Aldrin. Um dos efeitos que a China, embora seja... Como eu falo que é retórica, né? Porque a gente continua batendo nessa tecla. Professor é fogo. Investimento em educação. Primeira coisa. Investiu muito em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Eles investem hoje 3, 4% do PIB em P&D. Imagina um PIB deles. Houve um grande êxito do campo, né? Vindo para cidades. Urbanização de cidades, né? Que era Xangai. Uma cultura que preserva a sua memória, sua cultura de formação, né? De pai para filho, de avô. Essa é uma cultura que vem lá da cultura... Isso é um traço oriental, né? Traço oriental. Da cultura oriental. Cultura oriental, isso. Mas é importante porque eles inovam. É o que eu falo, a velha história. Eles jogam a água fora, suja do banho, sem a criança. Eles não jogam com a criança. Tem gente que joga junto com a criança, né? Inovam sem abandonar as tradições. Sem abandonar as tradições. Eles vão retroalimentando esse poder. Um investimento, eles fizeram mesmo a trajetória dos mesmos países no início do século passado, assim, investindo em máquinas e equipamentos, investindo em tecnologia, em plantas de produção, do mesmo jeito que quando você abre aí uma foto quando você abre uma foto da China, né, naquelas plantas de produção, você vê todo o processo taylorista. Eles não... O velho processo do capitalismo, né? Toda aquela planta de produção, etc. Mas, dentro disso, eles inseriram novas tecnologias. E aí foram um processo de automatização. O que eles fizeram com esse trabalhador? Como que esse trabalhador foi trabalhado dentro da cultura chinesa? Reinventado. Para ocupar novos postos. É uma preocupação do próprio Partido Comunista Chinês. De como trabalhar a cultura do trabalho. Como é o trabalho. Não é à toa que não se trabalha pouco lá, né? Há uma questão da exploração. Da exploração. Né? O chinês trabalha demais. Demais. É até o que nós chamamos de workaholics, né? Os viciados em trabalho. Não são viciados, é que eles cumprem mesmo. 12, 13 horas de trabalho. Duas folgas por mês. Isso, não tem vive para trabalhar. Então, assim, esse é um outro problema desse capitalismo que está no Oriente, né? Vamos trabalhar isso em outro momento. É um outro problema desse capitalismo que está no Oriente, que também está no Ocidente. Mas é que o Ocidente tem algumas, né? É o mesmo capitalismo. Isso formou um nível de retroalimentação, né, muito eficiente para a aplicação dos recursos chineses. Então, como você falou, coloque IA na escola. Trata o idoso como integrante do processo de cultura. Lida com o trabalho num processo, não é que o homem que virou suco joga fora. Não, eles rearranjam. Né? Não é à toa que eu estava vendo, deu uma passada, eu estava saindo para dar aula, eu vi o Xi Jinping falando, eu tenho uma base rural. O que é isso? O que é isso na cultura? Tem uma formação, né? Uma formação rural. O que é isso? Um estadista da segunda maior potência do mundo. Né? Então, o que é isso? É olhar para o cidadão de uma forma integrada, não fragmentada. Que o capitalismo do Ocidente, essa é a grande crítica do capitalismo do Ocidente. Né? Então, se nós podemos aprender com a cultura do Oriente,
desse capitalismo que está lá, é a forma integrada do humano, de olhar o humano, com os problemas que nós já apontamos. O excesso de trabalho, os níveis de suicídio alto dentro entre os jovens, né? Os processos de estafa, enfim. O cerceamento da imprensa em alguns momentos. É uma ditadura. É uma ditadura. Né? Não vamos. Ninguém aqui, por isso que eu acho que é importante, né? Embora você receba crítica de alguns, mas nós falamos a verdade. O canal é a verdade. No seguinte sentido, a gente não acredita que esse é um modelo de sociedade para todos. Mas, economicamente, ela lançou os alicerces para se reproduzir de uma maneira sustentável. Mas isso retorna, de uma certa maneira, para a retroalimentação das empresas. Não é à toa que as empresas estão lá buscando, né, os cérebros chineses, a força de trabalho, né, a tecnologia, para reproduzir no Ocidente. Um tênis da Nike sair lá por $10. Onde é que eles vão? Onde é que os Estados Unidos vai conseguir produzir um tênis da Nike por $10? Justamente. Dentro do Arizona, do Texas? Não vai rolar, né? Então, essa é a grande questão, né? E tem também um papel... Qual é o papel do Estado, né? Nós estamos falando da China. Você está falando da China. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do Estado americano? Nós estamos falando dessa polarização, nesse sentido que começou o nosso bate-papo. Qual é o papel do Estado americano? Qual é o papel do Estado chinês? Obviamente, não tem as mesmas bases. Como olha a população? Como olha o mundo? Como olha as relações geopolíticas entre os outros países? Então, essa é uma concepção que precisa ser dita. São concepções diferentes de Estado, até pela própria carta do Estado, da origem da Constituição americana. Então, assim, quando vemos aquele plenário enorme, chinês, tomando decisão, imagina a loucura que deve ser aquilo. Eu tenho muito vontade de ir à China para ficar que nem um cantinho do lado. Quero perguntar, como é que você toma uma decisão nisso aqui? Né? Algo de endurecer qualquer um. Mas funciona a democracia nesse sentido? Você falou que é a ditadura, é verdade. Mas o que nós estamos buscando? Qual é a qualidade de posicionamento mundial? Então, assim, eu acredito que alguns caminhos, acho que nós podemos aprender com o modelo chinês.